fora da aldeia. Repita comigo, fora da aldeia. E em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E disse: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. 25. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhes: nem sequer no povoado entres. Feche seus olhos, não a sua Bíblia, permaneça com as mãos em cima dela. Isso não é simpatia, é só para você não perder a página. Pai, te louvamos nessa noite e te agradecemos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor continua falando. O Senhor ainda fala, ainda opera sinais. Como diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor continua operando milagres, o Senhor continua restaurando vista dos cegos, o Senhor continua fazendo com que paralíticos andem, o Senhor continua fazendo com que os mortos ressuscitem, o Senhor continua agindo da mesma forma, porque o Senhor é grande. Ainda que as pessoas que nós acabamos de orar sejam cegos que enxergam, paralíticos que andam, cegos que têm vista e visão, mas não tem nada disso espiritual, por isso que o Senhor continua a agir até os dias de hoje e fará isso para sempre. Nessa noite nós nos colocamos à sua disposição para sermos ministrados por ti, papai. Em nome de Jesus eu te peço que tudo aquilo que opera na profundidade do mundo espiritual, nos porões do inferno, não tenham prevalência sobre esse local, sobre as nossas mentes, sobre os nossos ouvidos, pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite, o Senhor faça segundo a tua vontade, porque o Senhor é poderoso, soberano, como nós cantamos aqui, papai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. O Evangelho de Marcos, segundo estudiosos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais curto dos 4 evangelhos. Enquanto João tem 23 capítulos, Mateus 28, Lucas 23 ou 24, não me recordo. O Evangelho segundo escreveu Marcos, ele tem simplesmente 16 capítulos. 16 capítulos, porém, são 16 capítulos que eu tenho como se fosse um filme de ação. Porque já no seu primeiro capítulo, Jesus está curando enfermos, expulsando demônios. Por quê? Ele tem uma característica. A característica do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele escreveu para o povo de Roma, principalmente o público gentil. O Evangelho segundo Marcos, ele tem algumas características. Ele não fala muita coisa do Antigo Testamento, ele não cita nomes hebreus, porque não era o objetivo. Como eu disse, um filme de ação. E um filme, ele tem, falando de Hollywood, ele tem um número de minutos que ele precisa ser feito, ele tem um orçamento que ele precisa ser cumprido, então o filme precisa ser efetivo. O Evangelho de Marcos, igualzinho um filme, ele é muito efetivo. O objetivo do Evangelho segundo escreveu Marcos é trazer Jesus como o Filho do homem e o servo sofredor. O Filho do homem, o servo sofredor. Aquele que veio, operou milagres, agiu como servo e sofreu. Esse é um capítulo que nós vemos algumas nuances de tudo isso que Jesus veio para fazer por mim e para você. Conforme nós oramos aqui, Jesus continua operando até hoje. Conforme nós vimos aqui, ao contrário do que hoje muitos coaches tentam fazer, é explicar Jesus. É explicar Deus. Não, aqui nós vemos algumas coisas acontecendo que são malucas. Semana passada nós pregamos aqui sobre santidade, pregamos sobre o Sermão da Montanha, baseado no texto de Mateus capítulo 5, onde nós vemos também algumas loucuras. O mundo, o reino de Deus, aquilo que nos rege, não é regido por uma lógica. Se Deus fosse lógico, ele não era Deus. Se Deus pudesse ser explicado, ele não era Deus.
Ele seria qualquer coisa, menos um Deus. Um Deus que ninguém nunca viu, um Deus que não pode ter os seus dias contados, ninguém sabe o dia do seu aniversário, ele não precisa de secretário, ele não precisa de ninguém para marcar a sua agenda. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E eu gosto do Evangelho de Marcos, embora algumas pessoas achem que ele é muito resumido, não, eu falo que ele é efetivo. E nos dias de hoje, essa pequena introdução que eu fiz, ela é válida. Ela é válida porque nós estamos nos aproximando de dias. Nós estamos diante dos nossos olhos do Apocalipse em movimento. Os princípios das dores estão aí. Para quem não sabe, está vindo um novo bichinho aí que a OMS já está apontando e já começou a fazer um trabalho de, primeiramente, lançar notícias ruins, deixar o povo amedrontado, e aí acontece mais alguma coisa que aconteceu, semelhante ao que aconteceu no final de 2019 e 2020, que nos deixou usando máscara e quase 3 anos em casa. Nós estamos vendo os princípios das dores. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho como se fosse um filme de ação. Não está mais na hora de poesia, está na hora de lançarmos as mãos no arado, não olharmos para trás e fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Não é mais tempo de contar historinhas, não é mais tempo de fazer evangelismo tipo, experimente Jesus, Ele te ama, não é mais tempo disso. O que Ele colocou em nossa mão, o que Ele colocou em nossa boca é um evangelho que tem poder. É um evangelho que transforma, que ressuscita, que faz e que acontece, que não deve nada para ninguém e não precisa nem ser explicado. Basta ser experimentado porque ele funciona. Então nós vemos aqui esse evangelho e hoje eu quero falar nesse texto que me veio à tona. O Senhor me presenteou ele para que nós pudéssemos relatar alguns exemplos. Hoje eu quero falar, vou fazer igual o pastor Josmar, 5, não foi 7. Foi 5 exemplos que nós vamos encontrar. Não achei 7, pastor Josmar. O senhor gosta, mas vou te frustrar hoje. 5 exemplos que nós achamos aqui nesse texto que vai nos abençoar nessa noite. O primeiro, um exemplo de obediência. Repita comigo, obediência. Tem alguém aí? Repita comigo, obediência. Aleluia. Um exemplo de método. Repita, método. Um exemplo de processo, repita, processo. Um exemplo de perseverança, repita, perseverança. E um exemplo de santidade. Tá todo mundo conectado, né? Também a pastora Eliane, né? Já fizeram, como que é? Não é acrobacia, coreografia. Acrobacia ia ser bem interessante, a pastora Eliane fazendo acrobacia aqui, né? Ia ser muito interessante. Sabrina talvez até faria, né, pastora Sabrina, mas não é coreografia. Então você viu que eu nem falei, vocês estão conectados. O Espírito Santo está aqui agindo, amém? Nesse texto nós vamos achar, primeiramente eu quero mostrar um exemplo aqui, nesse texto, de obediência. No versículo 23, por isso que eu disse para você não fechar a sua Bíblia, se você observar vai dizer aí, então tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Vamos para fora da aldeia? Tinha um cego. As pessoas apresentaram um cego para Jesus. As pessoas apresentaram alguém que precisava de um milagre. Mas a primeira coisa que Jesus fez, antes de começar alguma coisa na vida daquele homem, ele falou, aquele homem morava onde? Nós lemos o texto, era uma aldeia chamada Betsaida. Betsaida, eu não sou bom de hebraico. Talvez não seja nenhuma dessas duas pronúncias, mas vamos ficar com Betsaida. Essa pessoa precisava de um milagre. Quantos precisam de um milagre aqui? Eu preciso. Tem gente que não. Levantou, né, Gabriel? Precisa então também. Pensei que estava burguês de milagre. Louvado seja Deus por sua vida, Gabriel. Eu preciso de um milagre. Esse cego precisava de um milagre. Mas antes de Jesus executar um milagre na vida desse homem, nós vemos um exemplo de obediência. Qual
o que Jesus pediu para ele? Sai para fora da sua aldeia. Sempre antes de Jesus fazer um milagre, ele te tira do lugar de origem, ele te tira da zona de conforto, ele te tira onde você está acostumado, ele mexe a sua vida, ele faz um rebuliço, ele faz algumas coisas loucas. Muitos acham que vai ser tudo bonitinho. Senhor Jesus, eu queria que o Senhor transformasse o meu filho, que ele fosse no culto e chegasse lá, um pastor muito louco pregasse, ou então um pastor que fala, pode uma coisa dessa, falasse bem tranquilo assim, e na hora do apelo ele ia aceitar o Senhor, ia ser tão lindo, ele de joelho chorando. Ai meu Deus, como que esse meu filho ia ser? A gente coloca como se Deus fosse um garçom e fosse fazer ipsilíteres daquilo que nós queremos. Mas não, às vezes ele arrebenta, às vezes ele deixa aquele filho agir como filho pródigo, às vezes ele faz aquele filho tomar um susto, às vezes ele encontra-se com aquele filho de madrugada, ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele não deve obrigação para ninguém e não é garçom nosso. Então sempre antes de Jesus fazer o milagre, ele retira-nos da zona de conforto. Porque eu costumo sempre dizer para quem eu discipulo, maré mansa não produz marinheiro bom. O lugar mais longe do excelente não é o péssimo. O lugar mais longe do excelente, do muito bom, é o lugar bom. Tá bom. Assim tá bom. Eu servi o exército, lá todo mundo incorpora, não incorpora daquele outro jeito não. Quando incorporamos as fileiras do exército, todos entram no comportamento bom. Tem uma ficha, coloca o seu nome, a sua foto, a sua idade, quantos quilos você tem. Pasmem vocês, há 30 anos atrás, quando eu entrei no 32, quando eu entrei no exército, eu tinha exatos 64 quilos. Eu era lindo, só cabeça, parecia um alfinete, né? E aí, então, 64 quilos, 1,79 m, se não me engano, né? 1,78, 1,79, não sei, de salto fico mais, mas volta, pula essa parte. E aí coloca lá, comportamento bom. Conforme você vai ganhando as medalhas, conforme você vai fazendo as missões, tudinho, eles pegam a sua ficha de tempo em tempo e analisam e colocam para cima. Ótimo. Passa-se alguns anos, tem um período lá, mas não vou falar detalhes. Depois você vai para o excelente. Só que se você pegar punição, você chegar atrasado, você xingar alguém, fazer arte, seu comportamento que era bom, ele cai para o regular. Depois ele cai para o insuficiente. Quando ele cai para o péssimo, e tem gente que consegue fazer isso em menos de um ano, quando ele cai para o péssimo, ele é expulso do exército. Tem casos de expulsão. Então na nossa ficha está lá. Olha que interessante, eu falei que o bom está no meio, para cima tem mais 2, para baixo tem mais 2. O lugar mais próximo do ótimo, do excelente, do super tudão, supra-sumo da coisa, não é o bom, não é o péssimo que está lá embaixo, não é o suficiente, é o bom. Nós precisamos, em alguns momentos, sermos inconformados e sair da nossa zona de conforto. Deus não nos fez para sermos crentes, Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, Gabriela. Então, no primeiro exemplo aqui que nós vemos, um exemplo de obediência. E o que aquele homem fez? Ele acompanha Jesus. Ele era cego. Eu imagino aquele homem saindo com Jesus da aldeia. As pessoas ficaram observando. A Bíblia não narra que pessoas foram juntas. Eu imagino que não, porque o último versículo, o versículo 26, se não me engano, Jesus fala para ele nem voltar para a aldeia. Então, na realidade, ele sai acompanhado de Jesus. Às vezes, quando ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, nos tirar da aldeia, nós precisamos pegar nele e sermos guiados por ele. Porque Jesus disse que um cego não guia outro cego. Tinha um cego segurando Jesus, mas Jesus não é cego.
O segundo exemplo que eu vou achar aqui, que nós falamos, um exemplo de método. No versículo 23, na parte B, se puder projetar, fica mais fácil, todo mundo fica conectado. Versículo 23, o mesmo versículo que ele chamou o cego para fora, vai dizer assim: então ele tomou o cego pela mão, o conduziu para fora da aldeia e em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. O segundo exemplo que eu disse é o quê? Primeiro exemplo de obediência, né? Sai para fora da aldeia. O segundo exemplo de método. E eu quero falar de método. É interessante. Você sabia que cuspe, naquela época, era sinal de desprezo? Quem gosta de futebol aí sabe que o craque Neto ficou famoso por uma coisa que ele fez, né, nos anos 90. Cuspiu na cara do árbitro de futebol. Isso é uma afronta, é desprezo, é dizer: eu tenho nojo de você, eu tenho repulsa de você. E as pessoas tinham o costume, aquele cego ele vivia a mendigar. Então, possivelmente, o barulho de não era tão longe da realidade daquele cego. Sabia? Talvez quando ele sentiu, ouviu aquele barulho de alguém se preparando para cuspir, talvez ele fez assim de novo. E Jesus cospe no rosto dele. E aí começa uma coisa que eu chamei nessa pregação de método. Existe uma frase no mundo secular que diz assim: você pode até contestar os meus métodos, mas não conteste os meus resultados. Essa frase ela cabe aqui, sabe? A gente pode até ficar meio assustado com os métodos que Jesus resolveu tirar você e eu da aldeia. Para cada um de nós ele tem um método de agir. Para alguns ele dá muito, para outros ele coloca na escassez e não é o demônio. Para outros ele trata de um jeito, para outros ele trata de outro jeito. Deus conhece a necessidade de cada um. Por isso, não se espante, não te admires com os métodos que Jesus usa para tratar contigo. Talvez o método que funciona com o Joãozinho não seja o método que funcione com o Guinho, com o Zezinho e com o Luizinho. Não conteste os métodos, eu continuo dizendo como eu comecei a oração. Deus continua sendo o mesmo, Ele sabe o que faz, Ele não perdeu o controle de nada. Não perdeu. Quando tivemos o mal que afligiu a humanidade, que nos deixou de máscara durante 3 anos, o que os pastores falavam? Creio que foi falado aqui, eu não estava aqui. Jesus, que volte a ter culto, que as pessoas saiam das suas casas. E nós começamos, eu preguei, fiz culto online, né? Olhando para a câmera, é uma beleza, transmitindo ao vivo. Estávamos na igreja de São José dos Campos. E ali nós começamos a orar dizendo: agora o povo vai aprender. Agora esse povo tomou um susto. Deve estar até com a fralda suja. E aí então, eu me lembro, parece-me que foi na mesma data, 1º ou 2º domingo do mês, deram uma pausa e liberaram para nós podermos fazer culto. E era culto de ceia. Eu não sei se aqui aconteceu isso. A Cristiane preparou ceia para um monte de gente. Agora o povo não vê a hora de que abra as portas da igreja e o governo libere para vir cultuar. Sobrou um monte de ceia, sobrou um monte de pão, porque o povo não veio.
Deus tem métodos. Pastor, você está falando que Deus é sarcástico? Não coloque palavras na minha boca. Eu só estou dizendo que Ele diz, clama a mim. Eu só sei que a Bíblia diz, buscar enquanto se pode achar. Então os métodos de Deus não podem ser entendidos, muito menos contestados. Terceiro exemplo. Então o primeiro exemplo foi um exemplo de obediência, lembra? O segundo exemplo foi um exemplo de método. O terceiro exemplo é um exemplo de processo. Aqui é o cerne da pregação. É por causa dessa palavra processo que eu estou compartilhando esse culto hoje contigo. É por causa do processo. Processo. Olha que interessante, no versículo 24, nós vamos ver que Jesus, no 23, ele impôs as mãos, ora, cuspiu, olhou para o cego. Eu imagino Jesus olhando e falou, você está vendo alguma coisa? Talvez o cego limpa a mão, de repente ele viu que era guspe, fez assim, né? E Jesus, talvez daquele jeito, igual eu e você, quando acabamos de orar por alguém, né? E aí, melhorou? O pastor, ou quem foi orar, né? Melhorou? Não, continua do mesmo jeito. Talvez essa pergunta Jesus faz e olhou para ele e falou, vês alguma coisa? Qual foi a resposta do homem? Ele levanta os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem como árvore caminhando. E aí, me permita, com todo respeito ao templo e ao altar, quem lembra daquele filme Fantástico Mundo do Bob? Gurizinho cabeçudinho, que quando falava uma coisa ele já imaginava. Toda vez que eu vejo isso, eu imagino as pessoas assim. Como que árvores caminhando. A minha quinta série, de vez em quando, ela vem até no altar. Mas foi a resposta dele. Agora, eu disse na introdução que o evangelho segundo Marcos, ele é um evangelho escrito não para crente, não para judeu, não para quem conhecia, ele é escrito para o povo de Roma e para a comunidade gentia. Por isso que ele tinha que ser efetivo, certo? Agora, como que um evangelho que se propõe a ser efetivo faz questão de escrever em suas linhas, nos seus capítulos, um capítulo onde Jesus falhou? Jesus falhou. Será que estou falando de processo. O terceiro exemplo. Será que não veio isso na cabeça daquele cego? Porque a fama de Jesus já corria por toda a Galileia, Judéia, Samaria. A fama de Jesus já era do homem que faz milagres. O homem que faz milagres me tirou da aldeia. O homem que faz milagres me fez sair da minha zona de conforto. Eu topei. O homem que faz milagres falou, vem comigo que eu tenho um plano. Qual é? No caminho eu te explico que nós não temos tempo. O homem que faz milagre cuspiu nos meus olhos. Quebrou a lógica. Mas o homem que faz milagre me pergunta se o milagre aconteceu pela metade. Como isso pode estar na Bíblia? Jesus falhou? Não está na Bíblia, mas se esse cego for tipo o pastor Emerson, que pensa até dormindo, que tem a mente acelerada, que é um pouquinho acelerado, igual muitos de vocês me conhecem, talvez teria passado um monte de coisas na cabeça desse cego. Porque se fosse na do Emerson, passaria. Elenquei algumas aqui. E agora? Jesus falhou? Já sei. O cuspe dele estava com defeito. Não, de repente faltou cuspe. E agora? Já sei. Isso funciona com todo mundo, menos comigo. Não.
Isso só funciona para pastor que sobe no altar e dá testemunho como se o testemunho fosse assim, ó. Testemunho triunfante. Não, porque eu cheguei lá e eram 1.200 pessoas. E aí eu orei, 1.399 aceitou Jesus, todo mundo, uau! Isso só funciona para esse super pastor. Essa história de milagres não funciona comigo. Eu acho que eu nasci para ser cego, talvez ver pessoas como árvore. Um milagre pela metade. Sabe por quê? O que nós entendemos aqui? Existem coisas, existem milagres que acontecem de forma instantânea. Existem outros que precisam passar por um processo. Jesus, para alguns aqui, Ele está te tirando da zona de conforto. Ele começou um método que de repente você não vai conseguir entender. E Ele está te chamando para um processo. Eu preguei aqui a semana passada que instantâneo é salvação. Outras coisas vão acontecendo gradativamente em nossas vidas. Provérbios, no capítulo 4, se não me engano, no versículo 18, vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, às vezes, eu conheci Jesus, minha vida era treva. Só que eu conheço um pastor lá em Campo Grande, que ele tem um ditado que eu acho muito interessante. Ele disse, calma, santo, tá difícil? Tá. Tá ruim de entender? Tá. Tá uma treva só? Tá. Ele diz, calma, porque depois da meia-noite, só tende a amanhecer. A treva é até meia-noite, porque depois de meia-noite é meia-noite 1, meia-noite 2, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. No caso de Ponta Grossa, o sol tem dia que nasce 7 da manhã. Na minha terra, 7 da manhã, o pessoal já capinou 2 lotes, tomou banho de piscina, está suando já, porque lá o sol sai mais cedo. Tanto é que lá é 1 hora menos do que aqui, né? O confuso horário. A vereda do justo é como a luz da aurora. Deus faz o processo. Deus comanda o método. Talvez foi instantâneo para o seu irmão, para você não vai ser. Ai, Deus. Eu estou na igreja fazendo campanha, venho na oração, venho na vigília, vou na célula, faço discipulado e continuo solteirona. Aquela irmã é o trambolho, chegou na igreja depois de mim, já casou. Meu Deus! O método é pessoal. O método é com cada um. O jeito que ele vai fazer, o processo que ele vai fazer. Ele te conhece. Com o pedreiro, ele vai falar através da argamassa. Com o carpinteiro, Deus fala através do martelo. Com o engenheiro, ele fala através de cálculo. Viste essa hipotenusa assim, esse cateto aqui, esse ângulo, assim é a vida. Não fecha muito não, senão ele te aperta. Deus falou comigo! Mas ele fala, o processo dele é de acordo com a minha identidade, é de acordo com o meu mundo. É interessante, essa palavra processo, ela mexe comigo. Jacó segurou o anjo e não deixou fugir. Você sabe quantos anos se passaram para que Jacó, que tinha uma promessa desde a barriga da mãe dele,
Ele enganou, ele foi enganado, ele fugiu, ele precisou se esconder. Jacó amava uma mulher. Jacó, ele não foi muito, Deus tinha abençoado Jacó, mas na parte do casamento ele se deu mal. Mas tinha uma promessa, ele ia ser pai de 12 tribos. A matemática de Deus é louca. Jacó não amava Lia. Jacó amava Raquel. Orou por Raquel, casou com Lia, cada uma trouxe uma concubina. Então, ele orou por uma, casou com duas, ficou com 4. Eita glória! Mas ele precisou passar por um processo. José, no Egito, sonhei que 12 estrelas, o sol e a lua se curvavam para mim. Deus falou que ele ia ser governador. Beleza, troféu joinha para você, José. Deus falou que eu vou ser governador. Depois confirmou o sonho novamente. 12 molhos de semente de feixo dobravam-se para José. Ele falou, Deus está confirmando, eu vou ser alguma coisa na vida. O que ele foi primeiro? Foi jogado dentro do poço. Depois foi escravo. Depois a mulher de Potifar queria fazer potifaria com ele. Foi levado e apanhou, feito um condenado. Virou rei, virou líder onde ele estava. Isso daí, entre ele sonhar e ele assumir o trono do Egito, passaram-se 13 anos. Um processo na vida de José. Davi tinha 17 anos aproximadamente, segundo a história. É ungido rei perante os irmãos, a primeira unção vem em casa, até ele atingir o reino total de Israel, passaram-se também 13 anos. Nisso ele foi perseguido, o processo foi fugir da flecha de Saul, o processo foi fugir dos homens, o processo passou por ser humilhado. Na angústia dele, ele escreveu salmos. Dentro do processo, ele pôde nos abençoar com os mais lindos salmos, com os mais belos exemplos. Mas precisou passar por um processo. Abraão, levantado com 75 anos para ser pai de multidão de nações. Estéril, a esposa era. Abraão, avançado em idade. Passaram-se 25 anos até que Isaac nascesse de um fruto de uma mulher estéril. São 25 anos. E muitos pregadores têm aquela frase, não foi Abraão que teve paciência, foi Deus que teve paciência até esperar Abraão receber o seu milagre e ter maturidade para isso. Processo. Sabe por que esse tópico é o mais longo que eu estou falando hoje? Porque nós somos a geração fast food. Nós somos a geração, eu já disse isso e devo ter dito e vou repetir. Nós somos a geração que quer abastecer o carro na bomba onde tem menos fila. Nós somos a geração que quer que a nossa pizza, depois que nós pedimos, ela chegue rapidamente e chegue quente. Nós somos aqueles que queremos que tudo na nossa vida aconteça a toque de caixa e Deus não pode falhar em nada. Eu não quero me submeter a nenhum processo. Precisa ser do jeito que eu orei. Afinal de contas, eu sou o pupilo de Jesus. Eu sou o ponto fraco de Deus. Eu já ouvi pregador falando isso. Eu já ouvi que tem promessa, quem tem promessa não morre. Eu já ouvi pregador fazer isso. Morre sim. Morre sim. Nós somos a geração fast food.
Tive um iPhone 6, não faz muitos anos. Já está no 15. E quando sai passa um ano, já está obsoleto. Quem viu na internet aquela mulher passando uma vergonha em público, porque ela deu um iPhone 13 para a filha, e a filha estava fazendo uma desgraça na filha da mãe no meio da loja, porque ela queria iPhone 15. Eu estou te dando um 13, mas eu quero 15. Mas filha, é o que eu consigo comprar. Ela xinga a mãe dela, fala que a mãe dela não tem capacidade de dar um iPhone 15 para ela. Quase 10 mil reais, eu compro um Chevette e não fico a pé. Nós somos a geração fast food. A tendência é que nós não gostemos de processos. A tendência é que nós não gostemos que o nosso discipulador nos confronte em nossas fraquezas. Afinal de contas, eu sou a parte frágil de Jesus. Não pode mexer comigo. Eu sou o cuticute de Jesus. É interessante. Está tão difícil. O mundo é tão rápido que você encontra amigos que sabem que você é crente. Alguns deles se perguntam, e aí, está na igreja ainda? Um dia eu perguntei para por que essa palavra ainda? Está na igreja ainda? Esse ainda é como se eu tivesse para sair a qualquer momento. A cultura do vamos logo. A cultura de quem não quer processo, de quem não quer ser confrontado, de quem não quer ser, que vai ninguém de encontro a ele. Nem nada, nenhuma situação. Deus tem que se cuidar, senão eu saio da igreja. As pessoas não querem se submeter ao processo mais. E eu vou te falar. Eu nasci como evangélico em um lugar que tinha uma frase lá. E eu gosto dessa frase. Suporte o processo. Desfrute da promessa. Suporte o processo. Desfrute da promessa. Caminhando para o final. Um exemplo de perseverança. Eu disse que era um exemplo de processo porque as pessoas o cego enxergava as pessoas como se fossem árvores. Um exemplo de perseverança para caminhar para o final. No versículo 25. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. O processo continuou. Mas para o processo continuar, Deus está dizendo para mim e para você hoje, persevere. Não está acontecendo, não é porque está demorando, não, é porque papai está caprichando. Persevere. Aquele homem perseverou, sabe por quê? Porque ele tinha convicção de quem estava com ele. Quem estava com ele era Jesus de Nazaré. E eu fiz uma pergunta retórica aqui. Jesus falhou? Jesus não falha nunca. Ele nunca falha. O meu e o seu Salvador não falhou. Ele não falhou na cruz. Ele não falhou quando venceu Satanás. Ele não falhou na fundação do mundo. Ele não falha até hoje. Ele só chama a gente para o processo e para perseverar no processo. Não para. Não seja aquele que para por conta de homens. Não seja aquele que para por conta de situações. Não seja aquele que para porque ficou desempregado. Aquele que para porque separou. Aquele que para porque ficou doente. Aquele que para. Seja imparável. Ele nos chama para sermos perseverantes. Exemplos de perseverança na Bíblia temos vários. Se tem uma coisa que não falta nessa igreja aqui, é Bíblia. Jesus não desiste do processo. Ninguém disse que seria fácil. Você não precisa entender de milagres. Precisamos parar de dar receita de milagres para Jesus em nossas orações. Pai, faz assim, depois o Senhor faz assim, depois o Senhor faz assim. Não, peço milagre e deixa que de milagre quem entende é Deus. Ele entende de milagres. Nós não entendemos, nós só oramos. Não desista daquilo que Deus te entregou. Não dê de mão beijada para o inimigo.
Aquilo que Deus falou que é seu, é seu. Aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, Ele faz. Agora, se você parar, aquilo que eu falei não vai acontecer. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não para que você morre com promessa e tudo. É só não parar. Dizem que caminhar com Jesus é igual andar de bicicleta. O segredo está no movimento. Parou, cai. Andar com Jesus é isso. É só andar. É só ir. Ainda que não esteja fácil, mas anda. Se movimente. O segredo está no movimento. E Jesus percorria toda a Galileia. E Jesus dirigiu-se a Samaria. E Jesus então foi até a casa do seu discípulo. E Jesus ia. Não é assim? Jesus estava sempre em movimento. Jesus veio na terra para nos salvar, mas também veio para ser exemplo, a ser seguido. Então, irmãos, último tópico para nós irmos embora. Um exemplo de santidade. Não sei por que esse tópico veio de novo. Deus sabe. Semana passada falamos de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O exemplo de santidade está no versículo 26, o último versículo dessa história. Diz assim, no versículo 25, Jesus mais uma vez coloca a mão sobre os olhos do homem, dessa vez ele não gospe, mudou o método, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. 26, então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entre. No primeiro versículo da história, ele tira o cego do povoado. No último versículo, ele fala, não fique lá. Eu aprendo santidade com isso. Não volta para a velha vida, não. Não volta para a velha vida depois do processo. Não volta para a velha vida depois de você ter experimentado métodos que são somente meus e que eu faço na sua vida porque eu te amo. Não volta para a velha vida, não. Eu te tirei de lá. O que você vai fazer lá? De volta. Não sei se tem esse termo aqui. Minha mãe falava assim, deixa de ser xereta, guri. Não mete o seu nariz onde você não foi chamado. Não seja xereta de voltar para onde Jesus te tirou. Se Ele te tirou de lá, é porque Ele não te quer mais lá. E aí, você será cada dia mais santo. E como eu disse, a santidade atrai poder de Deus. Eu disse isso a semana passada. Eu falei poder, não falei graça, porque a graça é de graça. Agora, poder vem através de santidade. E quem nos santificou? Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez isso na cruz e me deu o poder, te deu o poder de sermos feitos santo, pois assim está escrito, sede santo porque eu sou santo. Ele está dando uma ordem para que nós continuemos a ser santo. E santo nada mais, nada menos é do que separado, conforme nós vimos na célula. Amados, eu quero chamar o ministério de altar aqui.